Joseph Kosuth percebeu como resultado desta reinterpretação da redução essencialista do modernismo poderia transformar-se numa pesquisa, também ela não menos essencialista, sobre a arte em geral, como uma condição para além da objetualidade artística e essencialmente linguística. A arte conceptual não seria assim um desenvolvimento linear a partir da arte minimal, mas uma reelaboração mais radical da questão do monocromático, cuja reflexão implicou uma negação do específico em favor de uma reflexão sobre o geral. O enunciado linguístico procurou assim transcender o particular e contingente de cada médium num plano mais geral. Se a arte sempre foi tautológica, realização e concepção refletem-se, não existiria especificidade para esta lógica, nem nos termos de um médium, nem nos termos de uma nova e específica área de competência, como os objetos específicos de Judd. Apenas arte em geral seria possível. O passo seguinte poderia proclamar o fim da arte. Kosuth proclamou o fim da filosofia no famoso ensaio Art After Philosophy e o começo da arte, o que implicou uma separação entre estética e arte, a qual, pela sua natureza genérica e linguística, se passou a identificar com teoria da arte. A ideia era prevenir o juízo estético, no sentido formalista de Greenberg, ou o de interesse, defendido por Judd. Com o advento da arte conceptual, Kosuth quis estabelecer um princípio histórico absoluto para a separação da arte e da estética, o gosto, remontando o gesto inaugural à função do ready-made de Duchamp. O que não quis ver foi como a pintura, transformada num objeto arbitrário, implicava um juízo semelhante ao do ready-made. Em 1912, Marcel Duchamp abandonou a pintura e passou para a arte em geral, com os primeiros ready-mades assistidos e depois, em 1914, com o secador de garrafas, o primeiro ready-made simples. Um dos problemas suscitados pelo episódio traumático da exposição do Urinol Fountain em 1917 residiu no facto de que obrigou a um juízo por parte de um júri sobre se era ou não arte para a sua admissão numa exposição, pelo que o tornou um candidato a um juízo estético no qual é indiscernível se o que é julgado é a coisa que nem precisa de ser vista ou a tradição que tornou essa coisa plausível. Assim, Fountain tornou-se também, com todo o tipo de ferimentos, o resultado de um juízo estético, diz Thierry Duve. Greenberg tentou apagar da história da arte a tradição que fundou o ready-made como arte. Kosuth tentou apagar a tradição anterior a Duchamp. Ambos concordaram que não é necessário um juízo estético para designar como arte um urinol. A doutrina modernista sustentou que duas coisas só podem ser comparadas se partilham as convenções de um médium. Comparar um urinol com uma pintura pode ser realizado por duas vias. Uma, a narrativa modernista da história da arte moderna, que consiste em procurar o elo de ligação perdido entre o genérico e o específico, em certa medida a que Thierry Duve traçou. A segunda consiste na substituição desta narrativa por uma outra forma de escrever a história que integre o seu contexto político e institucional no estético. Como refere Thierry Duve, o facto é que toda a história da vanguarda se confronta com a história institucionalizada do juízo estético, cujas convenções na arte não significam propriedades do médium, como se o médium pudesse sobre si sustentar tais afirmações ontológicas, mas um dado estado momentâneo do consenso social, que constitui o contexto das expectativas estéticas que o verdadeiro gosto sofisticado espera ver confirmado ou surpreendido pelo artista de vanguarda. Chegamos aqui a uma outra narrativa, a de uma reescrita da história e da configuração institucional e política do conceito de arte, esta centrada na Europa e no desenvolvimento da obra de um artista, Marcel Brotars. O seu trabalho visual definiu-se por um ceticismo profundo sobre a nova condição do estatuto do objeto artístico, relativamente à sua função histórica. Desde a sua primeira exposição, em 1964, o texto que informou o seu convite não deixa dúvidas sobre o enfoque da pesquisa. Constava então o seguinte deste convite. Eu também coloquei a questão se não poderia vender qualquer coisa e triunfar na vida.
Já basta de um tempo em que não sou bom em nada. Já tenho 40 anos, enfim, a ideia de inventar qualquer coisa de falso atravessou-me o espírito e pus-me de imediato de mãos à obra. Ao fim de 3 meses, mostrei a minha produção a Philippe Edouard Toussaint, o proprietário da Galeria Saint-Laurent. Mas isto é arte, disse ele. E de bom grado, exporei tudo. Está bem, respondi. Se eu vender qualquer coisa, ele leva 30%. São, ao que consta, as condições normais. Certas galerias levam 75%. E o que é? Com efeito, são objetos. Marcel Brotars. O Estatuto da Obra de Arte, como objeto de juízo estético e institucional no quadro de um capitalismo tardio, constituiu uma das suas questões centrais. O papel do museu, enquanto instituição reguladora da produção artística, dos juízos e dos discursos sobre a arte, foi interrogado pelos seus trabalhos, que, por vezes, revestiram a forma de museus fictícios. Para Marcel Brotars, o museu constitui uma instituição normalizadora e disciplinar que teve origem na cultura das luzes e devia ser defendido contra a indústria da cultura. No âmbito da sua criação do Musée d'Art Moderne, sustentou que o museu, enquanto instituição, configurava as formações discursivas do trabalho artístico, pelo que a especificidade e a autonomia visual deste, tão apregoadas pelo modernismo, haviam perdido a sua validade. O contexto e a contiguidade relativamente à formação discursiva são assim os fatores determinantes que Brotars contrapôs às utopias emancipadoras do objeto artístico ou às ilusões das estratégias conceptualistas. Por outro lado, as transformações profundas que as práticas artísticas sofreram vieram alterar a instituição contemporânea, pelo que esta também só podia fazer parte das amplas transformações produzidas pela indústria da cultura, como são o entretenimento, espetáculo, marketing, publicidade ou as relações públicas, tudo quanto o museu clássico e iluminista estava isento. Este, ao promover uma liberdade relativamente a interesses comerciais e pela necessidade de contribuir para a subjetivação da esfera burguesa, de onde emanou, foi extinto pelo museu moderno institucionalizado. Por isso, Brotars oscilou numa dialética entre o luto pelo antigo e o trabalho crítico sobre o contemporâneo. Quando deu início ao ciclo de trabalhos sobre museus fictícios, emitiu um comunicado, forma burocrática sobre a qual viria a trabalhar continuadamente como meio artístico, e cujo texto era o seguinte: temos o prazer de anunciar aos clientes e curiosos a abertura do Departamento das Águias do Museu de Arte Moderna. As obras estão em curso. A sua conclusão determinará a data a partir da qual esperamos fazer poesia e as artes plásticas brilhar lado a lado. Esperamos que a nossa fórmula, desinteresse mais admiração, o seduza. A sugestão de um museu seduzir clientes e curiosos, empregando a fórmula kantiana desinteresse mais admiração, consistiu na mais elítica crítica à institucionalização do moderno. Mas Brotars não se excluiu, antes se implicou ironicamente no processo, e o artista funcionou como um administrador que ocupou o controle e a codificação institucional sobre o trabalho artístico. O Museu de Arte Moderna, Departamento das Águias, secção século XIX, abriu oficialmente no ateliê de Brotars, apesar do aviso, numa carta-convite, de que o povo não seria admitido, e substituída a entrada por outro, numa placa em plástico, meio recorrente que denominou poemas industriais, ainda mais autoritário, afirmava crianças não admitidas. Vários convidados, todas personalidades do mundo da arte, assistiram ao evento. Johannes Claders, diretor do Stadtmuseum Mönchengladbach, fez o discurso de apresentação, seguido de Brotars enquanto diretor do seu museu fictício. A exposição consistia em caixas de transporte de obras de arte vazias, postais de pinturas de mestres franceses do século XIX, números nas portas designando galerias e a palavra musée escrita nas janelas para ser lida da rua, onde se situava um caminhão para transporte de obras de arte. Diapositivos de gravuras de Granville foram passados. O trabalho do artista era assim enquadrado sobre a sua moldura institucional. Se o artista ficcionava o diretor, os postais substituíam as pinturas, cumprindo o seu papel de lembrança barata, disponível e substituível da sobrevalorização mercantil da arte
e o ateliê transformava-se em instituição. Ao sobrepor o lugar de produção ao de recepção, Rotars revelava assim a sua interdependência e questionava os motivos ideológicos da sua separação, as categorias liberais burguesas, público e privado. Contrariamente à definição de Joseph Beuys de um sentido mítico e histórico para cada substância, ou ao entendimento acrítico e perspicaz de Andy Warhol relativo à historialidade absoluta dos modelos de produção, Marcel Rotars assumiu uma negatividade crítica que desconstruía as categorias históricas e metafísicas da presença que definiram a obra como uma totalidade autofundada ou consequente da epifania de um poder. Tal como Walter Benjamin definiu a alegoria, hieróglifo ou emblema suscetível de ser interpretado infinitamente ou resgatado à história, sujeito por isso às forças exteriores que determinam o seu enquadramento, Rotars utilizou a ficção museológica para questionar a ordem institucional que determina a produção, apresentação e recepção da obra. O momento culminante terá sido o ano de 1972, quando apresentou novamente na Kunsthalle de Düsseldorf a Section des Figures, com o título A Águia do Oligocénico ao Presente. A exposição era composta por mais de 300 objetos emprestados por museus com valor histórico ou estético, encomendas feitas pelo artista. Gerhard Richter pintou um quadro para o efeito, ou objetos cotidianos como selos, rótulos, rolhas de garrafa, folhetos da Apolo 11 ou bordados. Todos eles estavam unificados pelo ícone da águia, símbolo do poder e que atravessava tempos históricos, culturas ou categorias sem hierarquias nem prevalências, antes num reenvio contínuo. Todos os objetos estavam expostos com uma placa afirmando: isto não é uma obra de arte. Foi então sobre os signos de Magritte e de Duchamp que Rotars realizou a exposição e afirmou o seguinte: questionar a arte através do objeto de arte que é a águia. Águia e arte são confundidos. O meu sistema de inscrição e a atmosfera geral provocada pela repetição do objeto e a confrontação com as projeções publicitárias convidam, creio, a olhar para um objeto de arte, quer dizer, uma águia, a olhar para uma águia, quer dizer, um objeto de arte, segundo um ponto de vista estritamente analítico, quer dizer, separar num objeto o que é arte e o que é ideológico. Quer mostrar a ideologia tal como ela é e impedir que a arte sirva para devolver essa ideologia inaparente, quer dizer, eficaz.